Questão de, função trigonométrica, você não lê o texto. Não lê o texto, não lê o texto, dá para fazer sem ler o texto. Olha só. A expressão algébrica que representa as posições P de T da massa M ao longo de tempo no gráfico é... Vamos lá. Pessoal, quando a função começa para cima, é porque ela é positiva. Quando a função começa para baixo, é porque ela é negativa. Aqui a função começou para baixo, tá? Então, ó, negativa, 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 o resto é tira. Você já tira, tá? Quando a gente tem uma função trigonométrica, a gente tem uma função que diz que f de t é igual a o ponto de equilíbrio mais a amplitude vezes a função, sei lá, de seno, que aqui dentro tem o czinho vezes o t, por exemplo, mais o dzinho. O que é cada coisa, José? O que é cada coisa? Por exemplo, esse cara que soma a função é exatamente onde a função se equilibra. Como assim, José? Percebe que aqui a gente consegue traçar vários pontos da função. Então, aqui é exatamente onde a função se equilibra. Aqui é o ponto de equilíbrio, que nesse caso o ponto de equilíbrio é zero. Por isso, inclusive, que não tem ninguém somando aqui. Se tivesse, já poderia tirar. Entendeu? Agora, o que é esse A? O A é a amplitude, que é a distância do ponto de equilíbrio até o ponto máximo, ou o ponto de equilíbrio até o ponto mínimo. Então, por exemplo, aqui até aqui nós temos uma distância de 3. Então, a amplitude é 3. Portanto, já pode tirar, por exemplo, a letra D, que fala que é 6. Então, a gente fica entre a letra A e a letra B. Agora, o que é esse C aqui? Esse C, cara, ele mexe no período. Como que ele mexe no período? Se você multiplicar por 2, você vai dividir o período por 2. Se você multiplicar por 3, você vai dividir o período por 3. Se você multiplicar por 4, você vai dividir o período por 4. O período, normalmente, de uma função trigonométrica é 2π, que é 360 graus, que é um círculo trigonométrico, né, que completa uma volta inteira de 360 graus, que é também igual a 2π. Portanto, a gente pode dizer que o período é igual a 2π dividido por esse c. Porque, por exemplo, se eu multiplico aqui o x por 2, então eu divido o período por 2 e o período vai ser π, tá? Então eu posso ter essa fórmula aqui apenas deduzida, né, galera? Percebe, por exemplo, que o período aqui é π, né? Porque, ó, a distância aqui, ó, vamos lá. Ele subiu, ele desceu, e a partir desse momento ele vai começar a subir de novo, a descer de novo, então ele vai começar a se repetir. Então aqui, galera, ele completou um comprimento de onda, né? Então aqui vai ter exatamente o período, e ver que o período é π. Se o período é π, é porque o período dividiu duas vezes. Se o período diminuiu duas vezes, é porque a gente tem alguém aqui, ó, multiplicando por 2. Como os dois aqui estão multiplicando por 2, a gente não pode tirar. Agora, esse cara aqui somado. Esse cara somado, ele desloca a função. Se você somar, ele desloca a função para a esquerda. Se você subtrair, ele desloca a função para a direita. Tudo bem? Beleza. Só que isso aqui não é tão cobrado, não, na prova do Enem. Como que você faz, então, esse tipo de questão? Agora que você eliminou as maiorias das questões, o que tem que saber, galera? O ponto de equilíbrio, amplitude e esse Czinho. Sabe esses três, tá? Olha só. Se começa na origem é seno e não é cosseno. Se for para cima da origem, é mais cosseno, para baixo é menos cosseno. Felipe, não pensa assim, cara. Não pensa assim. Por quê? Se tivesse raciocínio, eu falaria para vocês. Só que por que esse raciocínio não é válido? Porque exatamente por conta desse D, entendeu? Essa aqui poderia muito bem ser uma função seno. Por exemplo, o seno de x mais π sobre 2. Poderia ser representado dessa forma. Entendeu? Então ela pode estar deslocada. Então eu não posso dizer que começou aqui é cosseno, começou aqui na origem é seno. Não. Já teve várias alternativas que a gente marcou que a resposta era cosseno e começava aqui, ó. Por quê? Porque tinha alguém somando dentro do parênteses, que deslocou a função. Então, cuidado com esse pensamento. Quando você tiver em dúvida se a função está deslocada ou não, você vai fazendo por comparação. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem que, quando o valor de t é zero, tem que dar menos 3. Então, por exemplo, na alternativa A, menos 3 vezes o cosseno de 2 vezes zero. 2 vezes zero dá zero. Quanto que vale o cosseno de zero? O cosseno de zero, galera, vale 1. Tá? Então é menos 3 vezes 1, que dá menos 3. Ou seja, a letra A deu certo. Agora, a letra B é menos 3 vezes seno de 2t. O t é zero. 2 vezes zero vai dar zero. O seno de zero é zero. Então aqui deu zero. Show? Então, ó, como aqui deu zero, não pode ser seno, somente cosseno.
Show? Porque aqui tem que dar menos 3.